aqui gravando para vocês a última aula, vou lançar daqui a pouquinho, né? E eu queria, na verdade, começar uma discussão que a gente vai prolongar para o semestre que vem. E essa discussão ela diz respeito mais especificamente aos fundamentos da filosofia patrística, e portanto ao início da Idade Média. Eu não vou entrar muito aqui na última parte dela, vou deixar só mencionado que é a parte de Agostinho de Hipona. Eu quero apresentar, na verdade, para vocês três autores que correspondem ao eixo formativo do pensamento que a gente quer abordar, tá? Eu quero só deixar bem claro para vocês que a maneira da gente trabalhar o pensamento medieval, ela é um pouco mais delicada do que a maneira da gente trabalhar o pensamento clássico, na medida de um circuito de oposições e demandas conciliatórias que existem no pensamento medieval. O que eu quero dizer com isso, né? Do fim da Antiguidade para o início da Idade Média, né, num período que a gente costumeiramente chama de Antiguidade Tardia, né, a gente vai ter um desenho que diz respeito mais especificamente a uma demanda do pensamento eclesiástico de se consolidar e de tentar criar reforços para si mesmo, né? Do outro lado, a gente tem linhas de pensamento que dizem respeito mais especificamente à estrutura e organização da herança, que a gente chama de herança do pensamento pagão, a partir de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né? E o que acontece aqui é justamente que nós começamos a ver aquelas escolas que nós começamos a discutir nas sessões anteriores sendo reconstituídas, derivadas e redesenhadas para oferecer, para estabelecer essas determinações. E elas vão basicamente crescendo em possibilidades de oposição. Então a gente tem aqui, na realidade, eu coloquei influências neoplatônicas e oposições intelectuais, porque de um lado, algumas dessas escolas, chamadas, né, escolas ou linhas de pensamento neoplatônicas, né, elas vão oferecer de fato influências no que diz respeito à formação do primeiro modelo de pensamento clerical, do primeiro modelo de pensamento religioso. Mas tem tantas outras que a rigor vão fugir disso e por conta disso vão sofrer uma oposição muito feroz do pensamento clerical. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Eu não vou aqui entrar na questão espiritual, não é o meu interesse, não vou falar teologia, não é o nosso momento. Nosso objetivo aqui é alcançar um momento em que nós possamos falar sobre a sabedoria, a virtude e, evidentemente, a justiça. São esses três conceitos que nos interessam aqui dentro do contexto específico da cognição medieval, que, interessantemente, não vai... ela tem variações, evidentemente, mas ela vai servir muito do modelo cognitivo da antiguidade. Então, a gente já tem mais facilidade para entender como conceitos são formados. O que a gente precisa entender agora é como eles vão se adaptar a novos modelos éticos. Então, o que acontece? Eu, na realidade, não estou tão preocupado assim, num primeiro momento, com certos aspectos, como, por exemplo, o aspecto espiritual e teológico. Falando pelo sentido puro da filosofia, o pensamento medieval ele se organiza de maneira a tentar buscar uma consolidação que é, a um tempo, teórica e, ao mesmo tempo, ela é política. Como é que funciona isso? O pensamento medieval ele apareceu numa época muito delicada. E por aparecer nessa época muito delicada, ele começou a servir como eixo de estruturação das relações de poder. E isso tornou esse pensamento muito mais delicado no sentido material e na medida em que nós somos capazes de acessá-lo. Como assim? Pensa assim. A antiguidade tardia, ela é, por definição, um período compreendido mais ou menos ali entre o início do século III depois de Cristo, então a gente está falando ali de 210, 220 depois de Cristo, até a metade do século VIII, então até as portas daquilo que vai ser lá o Império Carolíngio, tá? Então a gente tem todo esse momento, todos esses séculos acontecendo, e esses séculos são entendidos aí como séculos da Antiguidade Tardia, tá? Por que Antiguidade Tardia? Porque a gente ainda tem muitos dos modelos de vida da Antiguidade presentes, só que eles estão sofrendo transições rápidas, eles estão sendo dilapidados porque já não existe mais, notadamente a partir de 476 depois de Cristo, a presença do Império Romano do Ocidente, então a gente já tem uma dilapidação cultural muito forte, né?
O Império Romano do Oriente, sua permanência, ele ainda, a sustentabilidade desse império, ela é basicamente transformada por conta de uma revisão daquilo que é o indivíduo nesse império, por conta das relações de poder. Ele é um império que está muito mais permeável às influências de pensadores, lideranças locais, né, grupamentos étnicos que foram absorvidos pelo império. Já vou explicar um pouquinho melhor isso. E aí a gente tem então um processo de rápida transformação cultural. A gente vai dizer, não tão rápida assim, se levou, sei lá, 5, 6 séculos ainda, 5 séculos mais ou menos. Não é tão rápido assim, mas ao mesmo tempo a gente tem, no sentido específico de um ciclo histórico, a gente enxerga uma deterioração institucional muito rápida, né, uma rearticulação cultural muito rápida e o restabelecimento de estruturas de poder muito depressa também. Veja, o século III depois de Cristo ele é um século de especial interesse para nós, porque é justamente o século em que nós observamos a instauração mais radical do período do chamado Dominato no Império Romano do Ocidente. Tá? Basicamente no Império Romano, né, aquilo que vai ser conhecido mais tarde, né, como Império Romano do Ocidente. Mas por que é tão importante esse período? Porque o Império Romano, nesse momento, ele está justamente sofrendo os primeiros desgastes que mais para frente vão levar à cisão entre Ocidente e Oriente, e ao mesmo tempo ele começa a recompreender as relações que foram formuladas no primeiro momento, que era o Principado, no primeiro momento do Império, que era o Principado. Né? O Principado ele tinha imperadores que entendiam, compreendiam com clareza o papel do Senado e o papel das demais instituições imperiais na gestão do poder. Então eles tinham esse olhar que representava um certo respeito à presença dos pais fundadores e dos seus herdeiros, né? Das famílias fundadoras, perdão, né? Não dos pais fundadores, mas das famílias dos pais fundadores da República. Né? E mesmo que nós já tivéssemos visto lá em César e Augusto uma transição do poder, esses imperadores ainda trabalhavam com o Senado em nome do bem do império. E no Dominato a coisa muda de figura. No Dominato o Senado ele vai perdendo importância e ele vira uma facção política que quer reconquistar a posição perdida. E no meio disso outras facções começam a surgir. Então a gente começa a observar, por exemplo, as legiões do próprio exército romano como sendo forças ativas na vida política. Elas começam por si mesmas a aclamar imperadores quando um imperador determinado morre. Então, às vezes, a gente vai ter, ao mesmo tempo, 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 generais muito bem quistos por suas legiões, que são aclamados imperadores e agora tem que lutar uns contra os outros. Né? O famoso Marco Aurélio, por exemplo, teve que enfrentar, por mais de uma vez, dissenso no seu império, porque imperadores afastados, pessoas afastadas dele eram declaradas imperadoras, inclusive um cara que era do círculo de confiança dele chamado Cássius, que governou o Egito para ele, né? Foi aclamado imperador pelas legiões, inclusive diz a lenda que isso teve o envolvimento da esposa do Marco Aurélio, Faustina, que teria traído o próprio Marco Aurélio, e aí ele teve que empreender guerra contra esse braço direito dele, para ele poder estabilizar as relações de poder. Então não era uma coisa muito incomum você ver durante esse período uma instabilidade política muito grande. E a legitimação do poder, que era o eixo mais relevante aqui, ela já estava esmigalhada, ela já estava esparramada. Então o Senado estava perdendo força. Marco Aurélio, por exemplo, ainda respeitou um pouco o Senado, mas Cômodo, que sucedeu Marco Aurélio, já não tinha respeito nenhum pelo Senado, brigou muito com o Senado. Né? A guarda do imperador, que era um pedaço reservado, digamos assim, das aspas, forças armadas de Roma, do Império Romano, que era a guarda pretoriana, surgiu no século III como uma força que disputava política e que disputava politicamente e também queria aclamar seus próprios imperadores. Né? Os próprios imperadores começaram a enxergar por conta disso a necessidade de buscar apoio em grupamentos populares, nas legiões, em exércitos, na guarda pretoriana, no Senado, em grupos que guardavam o poder em determinadas regiões. Né? Então não era incomum você ver, por exemplo, na Britânia ou no oeste da Europa, alguém ascendendo ao poder, alguém na Península Itálica, alguém no leste ou alguém no Egito ganhando muita força e virando uma ameaça para um imperador ou talvez um sucessor do trono. Né? Era muito comum ver isso. Então agora eu quero que vocês pensem dessa forma. Imaginem que nessa realidade de poderes dilapidados,
qualquer apoio é imprescindível. E uma das coisas que mais trazia força, né, dentro desse contexto era justamente a maneira de você construir a sua cosmovisão. E essa cosmovisão era determinada por meio de fronteiras e regimes educacionais. Aqui é que está o que me importa, porque esse modelo ele determina que a produção de determinadas filosofias, notadamente aquelas que implicam um margeamento ou uniformização do comportamento popular e por isso criam lideranças locais, às vezes lideranças regionais fortes, passam a figurar como elementos muito importantes na relação de poder. Então agora vejam que as relações que estão sendo travadas são propícias à ascensão de regimes religiosos dentro do império que permitem a educação de grandes grupos da população e que permitem a formação de lideranças paralelas que, a rigor, não pertenciam necessariamente ao campo das instituições do Império Romano, mas que guardavam força nas comunidades, né? Então, se a gente for parar para pensar agora, no século III depois de Cristo, a gente já vai encontrar comunidades cristãs estabelecidas em território imperial. Às vezes essas comunidades são aceitas, às vezes são perseguidas. Tá? E a gente vai ver que o impacto da perseguição ele é severo, mas ao mesmo tempo o impacto dessa perseguição ele surge um pouco por conta da relevância política que esses grupos têm. Tá? Aqui a gente já começa a ver que o desenho geral e o interesse de expansão do pensamento cristão, falando aqui no sentido estritamente filosófico, envolve também um enfrentamento aberto daquilo que nós entendemos por pensamento pagão. Tá? O Floquinho está participando da aula agora, que está aqui cantandinho no fundo. Eu não sei se vocês vão ouvir aí. Mas basicamente a gente passa então, desculpem, a ter, dentro desse desenho, uma disputa que vai fazer com que determinadas comunidades cristãs tentem ganhar força e ganhar espaço dentro do contexto histórico, do cenário geopolítico que nós temos aí. Tá? Então agora, as relações que nós desenhamos passam a ser também relações de uma íntima troca entre a produção intelectual e as relações de poder. Agora pensem da seguinte forma, isso é o mais interessante. Deixa eu beber um golinho d'água que a garganta está arranhando. Pensem da seguinte forma, o que nós temos como traço geral aqui dessa leitura da produção do pensamento guarda, de certa maneira, um legado da antiguidade. Eu falei para vocês de Platão, Aristóteles, falei do envolvimento deles com o corpo, das relações de poder do período deles, falei de Siracusa, falei de Platão sendo escravizado, tendo que fugir, falei de Aristóteles em Ásia Menor e tal. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas é a mesma coisa. Não exatamente. Se a gente parar para pensar bem, naquele tempo, o produtor da filosofia, o indivíduo que queria implantar uma escola filosófica, ele estava mais ligado à noção de ensino mesmo, mais ligado à noção de educação. E ele procurava o líder para ver se ele conseguia respaldo para construir um cenário intelectual propício para os seus ensinamentos. E, no entanto, quando a gente vai ver o império no seu momento de dominato, quando a gente vai ver o início da Antiguidade Tardia, a gente automaticamente conecta essa realidade com a possibilidade de o produtor de pensamento, o produtor da filosofia, o produtor da cultura, ser aquele que legitima a relação de poder. E aí você vai me perguntar, mas o que mudou, Rafael? Simples. Ao longo da constituição da história do Império e ao longo da história da Antiguidade, a religião, como eu tinha colocado para vocês, foi um fator determinante da organização do espaço público. E essa determinação, essa determinação do espaço público, ela esteve posicionada, ela esteve colocada de uma maneira mais severa, porque o engessamento religioso permitia a formação de uma hierarquia, de uma ordem muito estável. Só que no momento em que você começa a ter grupamentos religiosos que se destacam dessa ordem e questionam abertamente essa ordem, eles permitem, eles oferecem um canal paralelo para a legitimação das relações de poder. Então, se antes a gente tinha, por exemplo, no Império Romano, em Atenas, toda uma determinação de como a cidade era organizada com base na presença de deuses, templos, sacerdotes e assim por diante,
A partir do momento em que as relações de poder se desgastam pela conquista armada e o desenho dessa conquista passa agora a depender e a autorizar outras formas de legitimação, nós também passamos a ter um desenho paralelo que vai permitir a esses novos corpos imaginar novas formas políticas. E isso é o mais interessante, o mais intrigante desse período. Por conta disso, o primeiro cristianismo, que vai começar a gerir ali o catolicismo, né, da Idade Média, ele aparece como uma força que permite imaginar novas relações de poder. E por isso permite determinar novas maneiras de estabelecer líderes e de estabelecer hierarquias sociais. Claro que desse bolo todo mundo queria uma fatia. Então você tem de um lado o paganismo, que mantém as velhas tradições e permite certas forças de legitimação que ainda são resguardadas em instituições como, por exemplo, as casas senatoriais, né? Do outro lado você tem grupamentos que já têm intrusão nas coletividades urbanas e nas coletividades, muitas vezes em algumas coletividades rurais, como por exemplo os cristãos, né? Que vão ter seus bispos liderando os grandes centros, onde a disseminação dessa nova cultura, desse novo olhar sobre o mundo, né? É mais simples, mais direta, mais rápida. De um outro modo, vocês têm uma evasão do paganismo em relação aos grandes centros urbanos, e comunidades pagãs vão sendo assentadas em diversas colônias e vilas, e agora o paganismo passa a ser visualizado como a tradição, né? Veja que eu estou usando o termo paganismo, depois eu vou explicar por quê, tá? Mas as tradições pagãs, os velhos deuses romanos, os velhos deuses gregos, né? E assim por diante, os velhos deuses germânicos, passam a ser, por excelência, divindades veneradas, né? Divindades cultuadas em espaços agrestes, em espaços de campo, em espaços do plantio, em espaços do cultivo, né? Então nos arraiais, nos acampamentos, nas vilas, né? E aí você também começa a ver nos grandes centros urbanos e nos grandes centros de poder que certos grupos, certos líderes começam a alimentar dissenso, porque se eles não conseguem obter eventualmente o apoio de líderes religiosos e comunidades religiosas, eles veem nisso a oportunidade para criar novos grupos religiosos. Então, assim, é uma época muito curiosa. Principalmente ali os séculos III e IV depois de Cristo são tempos em que você vê, primeiro, uma produção muito ativa no âmbito intelectual, dentro daquilo que nós vamos conhecer depois, né, como a tradição dos pais da igreja, né? Então tem muita produção acontecendo ali, né? E a fundação da patrística vem exatamente disso, dessa necessidade de produzir cultura cristã e separar o cristão do resto. Você tem uma produção, você tem um recolhimento das velhas tradições politeístas, das velhas tradições dos deuses romanos, gregos e assim por diante, né? Que vão se recolher e vão se alojar nas regiões de campo, de plantio, né? E vão tentar sobreviver ali. E você tem, por outro lado, a explosão de grandes discussões teológicas que ao mesmo tempo vão tentar fazer com que se dilua esse eixo e com que ele possa ser disputado por outros grandes líderes. Então vocês vão ter, por exemplo, né, os arianos, que estavam seguindo Ários justamente, daí tem discordâncias teológicas que vão servir como forças legitimadoras de outros universos de líderes ou reinados. Vocês vão ter, por exemplo, os marconianos, vocês vão ter os nestorianos. Então ali, lógico, aqui eu estou batizando basicamente marconiano por causa de Marcônios, nestoriano por causa de Nestor ou Nestórios, né? Então são basicamente grupos que vêm, né, são batizados pelos seus corifeus, pelos seus ancestrais, né? E eles vão ter ali discordâncias teológicas. Então, os arianos, por exemplo, vão discordar da natureza de Cristo. Geralmente a discordância é sobre a natureza de Cristo, sobre a maneira como, sobre cosmologia e cosmogonia, né? Geralmente é isso, né? Ou sobre a natureza de Cristo, sobre a maneira de ler as Escrituras, né? E as escolas, chegam a um ponto em que elas começam a criar zonas de rompimento, os donatistas, né? Então vocês vão começar a enxergar ali a formação daquilo que vai ser conhecido mais tarde como heresia, né? Então vai quebrar ali fundamentos teológicos importantes dessas linhas de pensamento. Nesse rompimento tentam, portanto, puxar o eixo de produção intelectual da igreja para dentro desses universos, mas ao mesmo tempo nesse processo de fuga começam a legitimar forças, relações de poder paralelas àquelas que estão colocadas inicialmente. Por exemplo, o movimento ariano
não tendo sido bem acolhido, né, isso já no século IV, não tendo sido bem acolhido em Constantinopla, faz com que haja um desvio das relações de poder. O Arius e os seus seguidores eles fogem para o norte do Império Bizantino e lá eles começam a incitar lideranças germânicas para que eles fundem seus próprios reinados. Né? Então eles começam a alimentar a ideia de que Deus os escolheu para reinar a partir dessa linha, né, que ficou conhecida daí no âmbito, no eixo da patrística como heresia ariana. Né? Ou seja, né, você tem daí grupos que estão produzindo intelectualmente, mas estão procurando arrimo, estão procurando abrigo nas relações de poder, e lógico que alguém que está interessado em ascender como príncipe, como rei, como líder, vai lá e se aproveita disso. Né? Essas alianças elas se tornam cada vez mais comuns. Ok? E isso vai ser aí por todos os séculos subsequentes, até a metade do século VIII, quando a gente vai ver os primeiros movimentos dos primeiros movimentos. O pessoal fala de reconquista geralmente lá, né, depois do fim do primeiro milênio, mas a rigor os estudiosos da reconquista comentam que a reconquista da Península Ibérica começa a rigor no século VIII, na metade do século VIII. Né? Que tem as primeiras tentativas completamente fracassadas de reconquista, mas os primeiros esforços estariam ali. E nesses primeiros esforços existem alianças entre o clero católico, a produção teológica católica e o esforço daqueles líderes que se sentem querem ser legitimados para reconquistar a Península Ibérica. Então, daí aparecem os imperadores de todos os ibéricos, consolidados ali pela figura do clero. Né? Mas deixa isso para lá por enquanto. O que me interessa agora é esse comecinho. A gente tem várias linhas de pensamento, várias escolas, vários grupamentos, e alguns deles vão ser considerados heréticos porque eles entram em dissenso teológico. Mas está acontecendo ao lado disso em uma disputa de poder muito feroz. Né? Justamente porque cada nova linha de pensamento que surge vai legitimar novos líderes. Aí a gente vai ver abundantes exemplos disso. A igreja foi perseguida justamente ao longo do século III. A gente vai ver justamente essas perseguições acontecendo também em parte por isso. Né? Os valores eram muito diferentes, o desgaste que esses valores geravam nas relações de poder era muito intenso. Então não é incomum você ver líderes tentando perseguir os cristãos por conta desse desequilíbrio das relações de poder. Aí essa perseguição, isso que foi nomeado perseguição, acaba virando literalmente uma batalha, né, para tentar expurgar esses grupamentos do Império e tentar devolver a velha regularidade institucional para esses espaços. Né? Enfim, aí a gente tem um desenho geral. Veja, tem uma linha que influencia muito pesadamente a produção da filosofia desse período, que é a linha neoplatônica. Né? O neoplatonismo ele é considerado fundado mais ou menos nesse período, né, em sua forma mais densa, mais intensa, ao lado de certas linhas de pensamento chamadas gnósticas, que eu já vou comentar também, mas basicamente os dois corifeus aí teriam sido Plotino e Porfírio. Porfírio teria sido aluno de Plotino, né? E Plotino teria estabelecido alguns dos princípios gerais dessa herança platônica, e Porfírio teria reduzido isso a termo numa obra chamada Enéades, né? São ao todo 6 Enéades. Né? Enéade basicamente é um conjunto de 9 escritos, de 9 livrinhos, né? 9 livros menores. Né? Então uma Enéade é composta por 9 partes, 9 livros. Né? E ele teria construído 6 Enéades para organizar o pensamento aí do Plotino. Né? E o que significa isso para nós? Então, assim, o neoplatonismo ele tem algumas características, alguns atributos muito interessantes. Ele retoma algumas das noções que estão presentificadas no pensamento platônico e promove uma reforma geral dessas noções de acordo com o que se entendia uma evolução mais específica no sentido de uma leitura metafísica dos fenômenos que estão acontecendo nesse período. Pelo menos eu leio dessa forma. Tá? Plotino tinha visão, ele tinha uma compreensão clara, uma compreensão aberta dos fenômenos que estavam tomando parte nessa época, e a sua filosofia tem por conta disso um traço determinante que vai permitir a ele entender de uma maneira geral como as pessoas estão encarando certos elementos que são fundamentais para a formação dessa sociedade. A sabedoria, a concepção de alma, as maneiras de enxergar o mundo, a física e, sobretudo, e na maneira mais íntima, nós poderíamos resumir toda essa leitura em 2 grandes polos, a leitura do sagrado e a leitura do profano, um movimento que tomava cada vez mais força na medida da intrusão e na medida do esparramamento das leituras cristãs por todo o território imperial. Tá? A gente vai ver justamente, a gente comenta, né,
professor Djalma, a gente estava conversando esses dias, ele comentou que ele tem algumas falas, inclusive eu quero que ele comente com vocês quando possível, né? Ele fala muito sobre a questão do cosmopolitismo durante o helenismo, né? Justamente por conta da expansão e explosão da filosofia para vários territórios. Grande parte das consequências desse cosmopolitismo aparecem aqui. Né? Nós vamos ver que muitos pensadores cristãos estão esparramados pelo território imperial, e não só eles, mas também grande parte dos pensadores pagãos, dos grandes retóricos e assim por diante. Né? Plotino, nesse sentido, ele acaba absorvendo de certa maneira aquela demanda que nós vemos inclusive aparecer lá na sessão anterior, nós vimos inclusive aparecer nas mãos de Epiteto, né, que vai justamente migrar ao redor do Mediterrâneo. Né? Então a gente vê que agora a experiência dessa migração, dessa coleção de pensamentos cosmopolitanos enriquecidos pela diversidade de culturas é algo muito mais comum. Plotino, nesse sentido, tem uma compreensão metafísica muito curiosa das coisas que estão acontecendo. Veja, para eu conseguir compreender esses elementos, sabedoria, virtude e justiça, passa-se necessariamente pelo filtro das relações do sagrado. E essas relações, elas vão ter, evidentemente, traços distintivos e compreensões muito diversas no que diz respeito ao conjunto de relações que estão apresentadas no território que nós temos em mãos e nesse período. O que nós temos nesse sentido, por exemplo, é que a relação com o sagrado passa a ser convertida, ela passa a ser invertida numa tentativa de especificação da presença do sagrado no ser humano e da presença do sagrado nas coisas do mundo. Né? Na antiguidade, em geral, o que se compreendia é que todas as coisas recebiam em si por si, eram inundadas de alguma maneira por elementos sagrados. Se a gente for pegar, por exemplo, a releitura que Pasolini faz quando ele vai tratar do sagrado na obra cinematográfica dele, lá pelas tantas ele vai justamente colocar isso na boca dos personagens dele. Ele vai falar que a criação de Jasão, por exemplo, é uma criação que é dada, ele coloca Quirón como aquele que criou Jasão. Né? E daí Quirón fala para Jasão na sua infância, né? Descreve o comentador, inclusive, né? Ele vai dizer assim, olha, Quirón vai lá e fala para Jasão, todas as coisas, é necessário levar em consideração que todas as coisas da natureza são sagradas. Não caia na lábia das pessoas que entendem que existem coisas mundanas lá fora. Tudo na natureza tem um Deus. E cada Deus que está guardado nas coisas da natureza exige respeito. Então trate as coisas com parcimônia, respeite, agradeça pelos benefícios que recebe e assim por diante. Esse elemento é fundamental porque ele está basicamente dizendo para nós que todas as coisas que estão ao nosso redor são sagradas. Algumas, como vai dizer o Mircea Eliade para nós, têm atributos sagrados tão poderosos que elas se tornam únicas em suas constituições. Aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de numinoso. Esse termo vai voltar lá na frente em Kant. Numinoso. Né? O luminoso é aquilo que guarda tamanha força no sentido espiritual que verte essa força de maneira a literalmente demonstrar o seu lustro sagrado. Por exemplo, né? A gente pode falar que árvores, carvalhos muito antigos e muito imensos, são sagrados. Né? A gente pode falar que cascatas ou rios muito puros ou muito volumosos em termos de água, ou ricos em recursos, são sagrados. Né? A gente pode falar que as clareiras no meio de um bosque que vicejam com flores e com mel são sagradas. Né? E isso tudo, essas vertentes, essas versões do sagrado, eles são de alguma maneira demonstrações daquilo que Quirón colocava para Jasão na leitura de Pasolini. Né? Então, mas o que isso tem a ver com o Plotino? Veja, o Plotino ele tem uma visão um pouquinho parecida com isso, mas não tão parecida que nos leve a essa conclusão imediata. Por quê? Plotino era um neoplatônico, um neoplatonista. E como tal, ele entendia que a força das coisas residia no mundo das ideias. Ele não abandona a noção de que todas as coisas guardam consigo elementos sagrados. Só para a gente entender melhor o que você quer dizer com um elemento sagrado. Né? Até aqui eu falei do sagrado como sendo aquilo que tem algo de divino vertido em si. O sagrado, na realidade, ele tem o seguinte atributo. O sagrado ele é separado para a divindade. É isso que sagrado significa. Sacrum, sacer, significa aquilo que é separado para a divindade, alienado para a divindade. Né? Então, geralmente, o objeto sacrificial. Por que o objeto sacrificial sacrum sacrorum? Né? Por que ele está? Porque esse nome sacrum sacrorum, sacrificium, né? Por que esses nomes? Basicamente foi alienado, dado para o Deus. E daí ninguém mais toca.
Então agora pensa que loucura você imaginar a realidade inteira alienada para as divindades. Significa que nada pertence ao ser humano. Percebem? A não ser que o próprio ser humano tenha algo de sagrado, de divino em si. E é isso que o Plotino defende. Tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala em sagrado, tem algo que foi separado para o Deus. Né? Plotino entende dessa forma, sobretudo o plano das ideias. Né? Pelo menos é o que a gente pode deduzir de uma leitura mais imediata. Né? E o Plotino ele vai dizer para nós o seguinte: olha, nós temos algo de sagrado em nós mesmos. Esse algo de sagrado que nós preservamos na gente, ele é ao mesmo tempo algo que nos liga com aquele que ele chama de Uno, um Deus que antecede a tudo. E aqui ele vai começar a mesclar elementos de Platão e Aristóteles, mas sempre tentando demonstrar que o plano das ideias tem mais força e guarda qualidades essenciais mais puras. Ele vai dizer para nós assim: olha, esse Uno, ele nos criou. Mas nós, como crianças que são criadas longe da cidade em que nasceram, longe dos pais, né, e por muito tempo aprendem coisas diferentes e crescem fora dos seus lugares de origem, nós esquecemos aquilo que esse Uno nos deu. Nós esquecemos a nossa natureza sagrada. Isso é bem fundamental. E começamos a olhar para as coisas vendo apenas o mundano, coisas comuns, coisas do mundo. Tá? Então o que ele quer dizer com isso? Olha, nós todos temos algo do Uno em nós todos temos algo de divino. Ele está voltando um pouco, de certa maneira, àquela teoria do demiurgo que nós colocamos lá atrás. Nós somos herança desse Uno, nós temos algo de divino em todos nós. A gente esquece o que a gente tem de divino porque a gente foi afastado do Uno e não foi mais treinado, não foi mais educado para entender as coisas dessa forma. A prova viva de que nós temos algo do divino em nós é a nossa alma. Mas por que você está colocando a questão do sagrado e como é que ela se relaciona com o que você vai colocar depois, sabedoria, virtude e justiça? Veja, o sagrado ele determina um olhar determinado, específico sobre a ontologia, que é o olhar de que a nossa essência está sempre posicionada diante, talvez até mesmo dentro do divino. Tá? Então o que está acontecendo agora com Plotino é que nós estamos retomando as qualidades ontológicas de Platão e Aristóteles, só que a gente está começando a alojar essas qualidades essenciais dentro do contexto específico da alma, do divino, do Deus, dentro da esfera específica do sagrado. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Para Platão, o que é a essência? A essência é a ideia de algo. Para Aristóteles, o que é a essência? A essência, para ele é bem mais complicado, né, mas vamos tentar resumir dessa forma. A essência é o que caracteriza o ente diante de você. Tá, mas onde é que eu encontro isso? Você vai ter acesso a isso por meio de 4 causas. Perceberam? Tá, e para Plotino, o que é a essência? A essência é o que o Uno, o Deus original, pôs em você. Perceberam as medidas? Para Platão, ideia; para Aristóteles, manifestado diante de você e acessível por causas; para Plotino, o que o Deus colocou em você. Percebe a jogada? A gente está discutindo de novo a ontologia. Mas por que você está falando isso? Lembra quando lá atrás Platão e Aristóteles falaram para nós que a justiça era um atributo da alma? A justiça é um atributo da alma, ela é um atributo da essência. Ela é um atributo, a justiça ela só surge quando nós lidamos com as coisas em contato essencial. Ela não existe de outra forma. A justiça, para todo esse ciclo, é um jeito de você alinhar manifestação à qualidade essencial. Lembrem das lições da República. Lembrem das lições lá do finzinho de Aristóteles. Plotino não está fugindo disso. Certo? E aí a questão central passa a ser justamente de que quando somos segregados, isso traz uma série de consequências. Deixamos de ser sábios, porque não temos mais acesso àquilo que nos animava, que nos dava as verdades mais profundas. Já não sabemos enxergar essas verdades mais profundas nem na gente. Já não conseguimos mais dar passos de volta, tentando estruturar e enxergar a nossa realidade, a nossa vida, de acordo com as virtudes mais elevadas e íntimas. Já não conseguimos mais olhar para a justiça e nem praticá-la, porque não entendemos mais o que ela é. Percebe a jogada?
Esse conceito é fundamental. Veja, se em Platão a ideia era essencial e houve uma decadência pela materialização, individuação e imperfeição do mundo, se em Aristóteles a essência estava dada e era acessível apenas por uma instrumentalização específica que nos levava a trabalhar com as causas, se para os estoicos a virtude, por consequência a justiça, só poderia ser assimilada por um filtro racional que nos desse controle e clareza das coisas, do contrário cometeríamos equívocos, e se para o epicurista ou para o epicureu algo como a justiça só poderia surgir no equilíbrio das nossas relações, da satisfação dos nossos desejos e do exercício da nossa progressão de vida, aqui o justo aparece como uma tentativa desesperada de somar todos esses caminhos em uma sentença fundamental: volte à essência. É o que todos eles estavam dizendo antes. Platão, a justiça pertence à alma pertence ao plano das ideias, precisamos compreender a justiça como essa medida, esse ponto de equilíbrio dentro dessas qualidades essenciais, volte para a essência. Aristóteles, olha, a justiça aparece como virtude, como justa medida, essa justa medida é atingida por meio de práticas, hábitos, por uma compreensão mais sábia da vida, volte à essência, porque na essência você consegue sabiamente lidar com as coisas. Para o estoico, você só vai conseguir atingir virtude, portanto justiça, a partir do momento que filtrar o pathos por meio da racionalidade, aí você vai entender melhor as suas relações empáticas, volte à essência. O epicureu, somente no equilíbrio entre prazer e dor, no equilíbrio entre os agrados e os desagrados, você encontrará o seu caminho, porque aí estará livre deles, volte à essência. No fundo a mensagem é sempre essa: volte à essência. Depure-se das coisas que te atrapalham. Quer ver, ó? Cara, dá pra gente pegar exemplos assim de um monte nisso. Você pense, por exemplo, quando você vê. Isso é muito interessante. Eu gosto muito de usar exemplos. Eu não sou nenhum expert, tá? Mas eu gosto muito de usar exemplos de direito do trabalho nesse sentido. Uma certa feita, um vigia trabalhava na portaria de uma empresa e ele ficava lá o dia inteiro, basicamente, e tinha um cheiro muito forte ali, porque em cima da guarita ficava enchendo de água, e a água parada criava um cheiro azedo que inclusive entranhava nas roupas e na pele do rapaz, né? E quando da saída dele da empresa, ele solicitou na justiça que ele recebesse um adicional de insalubridade, porque ele tinha adoecido, se não me engano, ele tinha pegado dengue, se não me engano, e a alegação que ele fazia é que aquilo ali era criadouro de mosquitos. E aí, assim, por que eu coloco isso? Porque a empresa diz assim, olha, não se trata disso, ele tem um ambiente saudável, ele falava que existia um ambiente insalubre para trabalhar, a empresa dizia, não, é um ambiente saudável, a água acumula de qualquer jeito, né? E aí por que eu gosto de pegar as relações de trabalho? Porque a relação de trabalho, ela é difícil de definir, mas a gente sabe que existem certos atributos essenciais que dizem respeito a ela, né? Então, por exemplo, a empresa dizia, foi muito engraçado, a delegação da empresa dizia assim, olha, eu dou condições de trabalho para ele, tem um espaço para trabalhar, ele não está sob o sol, ele tem horário de alimentação, ele tem um banheiro disponível, é isso. Agora, se o lugar cheira mal, se o lugar põe a saúde dele em risco por motivos extraordinários, a empresa não se responsabiliza, então vai dizer assim, olha, não tenho culpa que a água acumula ali em cima, né? Tem, eu lamento, mas você tem. Então, o que significa isso? Tecnicamente, sob os olhos da empresa, aquilo não tinha nada a ver com a relação de trabalho em si. Mas tem. Ou seja, eu estou voltando para a essência da relação de trabalho. Oferecer condições de trabalho não é só oferecer espaço para o indivíduo estar capacitado para fazer o que você pediu para ele fazer. Significa também capacitá-lo para que ele faça isso sem um desconforto tremendo, sem risco para a vida, sem risco para a saúde, e se ele tiver necessariamente sofrer algum risco, que você o compense por isso, né? Trabalhar, por exemplo, numa plataforma de petróleo numa usina, né? Perigoso, né? Percebem o jogo? Ó, outra, muito interessante, faz anos já isso, já está bem redefinido, bem redesenhado nas relações de trabalho, vocês vão ver lá na frente, mas perguntavam se existia relação de trabalho no caso de uma pessoa não trabalhar 8 horas por dia, digamos, aspas, com
o cartãozinho batido, né? Era uma coisa nova ainda, as pessoas podiam trabalhar de casa, ficar à disposição, né? E aí falava-se assim, olha, uma relação de trabalho ela tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma cadeia de comando, portanto, tem que ter periodicidade na prestação de serviço e na prestação na oferta de pagamento, né? Então, muita gente dizia assim, como não há isso, como o sujeito às vezes recebe um projeto lá e ele tem autonomia para fazer o projeto do jeito que ele entende melhor, porque ele é o técnico, se é um engenheiro, por exemplo, um jurista, né? E o chefe não diz, ó, faça assim, faça assado, desse ou daquele jeito, então não há hierarquia, não há uma forma de subordinação, não tem nada a ver, né? Ao passo que outros diziam, o técnico ele é contratado para fazer o serviço, e é óbvio que o chefe, o gestor, ele não necessariamente vai ter domínio técnico daquilo ali. Então ele só vai mandar e vai pedir um resultado. E aí o outro vai lá e faz e entrega o resultado. Óbvio está, portanto, que a subordinação não diz respeito às qualidades propriamente ditas do projeto, mas diz respeito às circunstâncias de confecção desse projeto. Ah, mas ele pode trabalhar de casa e trabalha entregando o projeto. Sim. E aí ele pode fazer hora extra do jeito que ele quiser, pode trabalhar 3 horas no dia e 15 no dia seguinte se ele quiser. Mesmo assim, existe um volume de horas que ele precisa trabalhar e ele tem que suprir o trabalho e tem um prazo para entregar. Isso significa que existe, de fato, por ele estar à disposição do chefe, inclusive naquele período, do gestor naquele período, da empresa naquele período, existe de fato uma relação de trabalho. Então vejam que existe uma discussão sobre o que é a essência da relação de trabalho. Ela remete à essência do trabalho. Para eu poder fazer justiça, portanto, eu preciso saber o que o trabalho é. Percebem? Isso é muito curioso, né? E o que a relação de trabalho vai ser? Isso é muito, muito curioso. Outra, né? Uma criança está lá trabalhando, uma criança de 12 anos de idade está trabalhando num forno, está jogando lenha para virar carvão. Tá trabalhando uma criança que é carvoeira, né? 10 anos, 12 anos de idade. Não existe contrato de trabalho com criança. Tá? Ele é considerado nulo porque a lei proíbe. Aí a criança sai de lá depois de trabalhar, sei lá, dos 10 aos 12 anos, trabalha 2 anos e não recebe um tostão furado que o empregador não quer pagar, e a alegação que o empregador faz é o contrato não existe, ele é nulo. Pode isso? Pensem da seguinte forma, se eu deixar fazer isso, é óbvio que o empregador vai se beneficiar da ilegalidade que ele cometeu, além do que o trabalho aconteceu. Percebem? Volte à essência. Tem coisas que são mais simples, é claro. Você vai definir, por exemplo, a indenização a respeito de uma pessoa que causou por um atropelamento a morte de alguém. Aí, meu amigo, porque a essência da dor sofrida pela perda, da dor sofrida pelas circunstâncias, não reside em patrimônio. Então aí começa a surgir outros complicadores, né? Veja, essa relação ela é intensificada em Plotino porque o voltar para a essência é beber das fontes do sagrado, é tentar descobrir coisas que são... Qual é a característica central do sagrado para nós agora? Ele é inamovível. Coisas sagradas não são tocadas. Cara, eu estou insistindo nisso um monte. No debate, eu não vou fazer agora, eu vou fazer na volta. No debate vai ficar claro por quê. No debate vai ficar claro por quê. Coisas sagradas são inamovíveis. Tá? Você não mexe nelas, você não negocia, você não entrega. Eu quero que vocês pensem para entender bem isso. Uma coisinha só quero que vocês remetam a isso, daí vai ficar bem claro para vocês. O que na vida de vocês não é negociável? O que na vida de vocês não é negociável? Que valor não é negociável? Que elemento da vida de vocês não é negociável? O que vocês não admitiriam de forma alguma conceder? Percebem? Então, assim, por exemplo, tem gente que vai me dizer assim, olha, eu não admito fazer concessões no que diz respeito aos meus valores. Eu não minto para conseguir o que eu quero. Tá? Tem muita gente que, graças a Deus, é assim. Muitos de vocês, eu tenho certeza, vocês todos, aliás, tenho certeza são assim. Não admito. Não admito cometer desonestidade para alcançar os meus fins. Ótimo, maravilhoso. Isso é sagrado para você. Veja, aqui a gente começa a enxergar o posicionamento diante das coisas sagradas. Não é tão simples assim, tem mais aspectos do sagrado, mas o sagrado, que no momento que mais nos importa para o âmbito filosófico, ele é colocado dessa forma. Ele é alienado, ele não pode ser tocado. Não tem negociação. Tá? Ele está naquele formato, ele é daquele jeito, ele é como ele está apresentado para você, não tem negociação. Agora, se eu associar sagrado à essência, como a gente estava fazendo agora há pouco, pensem no que isso significa. A essência não é negociável. A essência não se transforma. Percebem a jogada?
O desenho que eu tenho aqui, portanto, é um desenho de inamovibilidade, né, de intangibilidade. Eu não toco e não pode ser removido nem movido, né, não pode ser deslocado, mudado, transformado. E agora a gente começa a entender mais especificamente onde é que a gente vai procurar essa fonte de justiça. O que ela tem que ser? Ela tem que ser exatamente o momento mais perfeito das relações traçadas, das relações constituídas. E esse momento mais perfeito é o momento que não se desalinha. Ainda agora, tarde, eu discuti com o professor Alexandre, eu fiz uma brincadeira com ele. A gente estava falando enquanto a gente estava numa reunião e falou sobre coisas justas, né? Então, se a gente for falar sobre o justo, aproveitando aqui a fala, eu mandei para ele depois, assim, né? De um lado, a justiça pode significar justamente as coisas que estão lá alojadas no seu lugarzinho perfeito, que tem, por consequência disso, as suas funções perfeitas expressas nas relações perfeitas, né? E que ao mesmo tempo recebem a dignidade que lhes cabe, que lhes é perfeita, tá? E eu brinquei com ele e falei assim, o Camus, que é um escritor do século, foi um escritor do século XX, né? Ele basicamente foi uma das forças por trás daquilo que a gente chama hoje de filosofia do absurdo, né? O absurdismo, né? Foi muitas vezes confundido com um existencialista, mas ele mesmo alegou que ele não era um existencialista. Ele tem um texto chamado Os Justos. E nesse texto ele descreve um atentado contra o arquiduque da Rússia, né? E os promotores do atentado, né, que são grupos ideológicos de tendências nihilistas, eles querem colocar uma bomba na carruagem desse cara. E aí, quando o escolhido para cometer o ato vai se colocar na frente, vai lançar a bomba contra a carruagem, né, quando a carruagem está indo para o teatro, ele vai para lá, ele se lança, ele levanta a mão com a bomba e vê que na carruagem está o grão-duque, né, o arquiduque, perdão, e estão os sobrinhos dele. Está a companheira e os sobrinhos. E aí ele pensa assim, meu Deus, os sobrinhos, né, são jovens, adolescentes, eu não quero matá-los, eles não têm nada com isso, né? E aí ele sai, e ele volta para o espaço, lógico, ele é visto, né, como alguém que representa uma ameaça, ele é perseguido pela guarda, e daí ele chega ali no espaço em que os conspiradores estão e fala, eu não consegui fazer. Daí eles perguntam, como assim não conseguiu fazer? Fala, os sobrinhos dele estavam na carruagem. E daí? Que diferença? Daí começa uma discussão entre eles, se os sobrinhos deveriam ser poupados ou não. E alguns falam, são de linhagem real também, tem que morrer também. Outros falam, de fato, não tem culpa, não podem ser mortos. Outros ainda dizendo, cara, eu acho que a gente já foi longe demais, acho que não deveria matar ninguém. Outros ainda falando, a polícia pode ter te seguido, então a gente pode estar sob ameaça. E outros ainda dizendo, mata todo mundo mesmo. Não interessa, o que importa é o fim. Tá, enfim, o que acontece nesse contexto? Lá pelas tantas, um deles solta o seguinte, né, diz assim, justiça está do nosso lado. Os justos têm o pescoço rígido, o pescoço reto, eles não se curvam. Né? E aí eu brinquei com o Alexandre e soltei essa frase e falei o seguinte, a justiça de fato não se curva, ela é inflexível. O justo, no entanto, a pessoa que pratica a justiça, ela precisa ter a maleabilidade física para se acomodar às circunstâncias da justiça. A justiça é inflexível, o justo não. Muito pelo contrário. E esse é o grande equívoco. Agora, por que eu falei isso para ele? Né? Por que essa brincadeira? Porque no minuto em que nós falamos sobre a composição do sagrado como sendo o abrigo do justo, e que nós somos segregados desse sagrado, nossa compreensão falha. E na falha da nossa compreensão, nós não enxergamos mais o perfeito. Agora que não enxergamos mais o justo, trocamos aquilo que chamamos de justiça por violência. Percebe a jogada? A justiça, ela tem uma rotina própria para ser elaborada. Ela exige a nossa maleabilidade, a nossa capacidade, a nossa captação de recursos humanos, intelectuais, existenciais, para que ela seja moldada. Não existe justiça feita através de ações cegas. Essa é a mensagem central que está aqui. Talvez agora comece a ficar mais claro onde eu quero chegar com tudo isso. A gente tem um leque gigante de discussões para promover a partir disso. Pergunta ali, eu não vou entrar na discussão aqui, vou deixar para depois. Mas pensem, por exemplo, se diante de todas as crueldades promovidas pelo arquiduque, se esses indivíduos que pretendiam a sua morte estavam certos ou estavam errados.
Se não se perdeu algo, a justiça ela só opera, ela só aparece quando a completude dos elementos sagrados está presente. Algo se perdeu. Se eu não compõe a justiça com todos os elementos sagrados em seus lugares, tem algo errado. Algo está sendo aviltado. Isso não é justo. Percebe a jogada? Então tá aí o desenho. O que isso significa? Na cabeça de Plotino, um necessário retorno ao lar. Ou seja, recompreender as questões sagradas. Ok? Cara, isso é uma página de uma Enéada. Então, vocês imaginam o que significa a discussão. Tá? Isso aqui foi uma páginazinha que eu li e puxei para a gente poder trabalhar. E só. Eu não vou mais além agora. Tá? Até porque eu gostaria de estudar mais Plotino para eu poder falar mais dele. Né? Eu tenho uma leitura assim absolutamente pontual, que é só para isso aqui. Tá? Bom. Ok, né? Desculpe, mas é que tem uma janela travada no meio da outra, bugou o programa, não importa. E aí nós chegamos então, veja, eu tenho 3 pensadores para comentar ainda, eu vou comentar o primeiro, depois eu vou deixar um outro trechinho para vocês, não vou fazer tudo agora. Mas, porque eu já estou me alongando muito, né? Mas tá aí, eu tenho um primeiro pensador que vai se servir, que vai beber dessas fontes. Né? A gente tem... Eu preferi fazer assim, para ser bem sincero, porque ficar falando da história dos movimentos é uma coisa que é muito enfadonha e eu acho que seria pouco útil para vocês. Né? Então eu poderia falar, por exemplo, tem escola de Alexandria, escola de Antioquia, e essas escolas foram geradas a partir de comunicações com a escola de Atenas e não sei o que. Não acho que seja frutífero. Né? Só para passar isso muito rapidamente, tem uma escola que é fundada aqui, né? Século II para o III depois de Cristo, e Orígenes foi um dos seus líderes, né? Um dos seus primeiros líderes, inclusive. E essa escola, ela é chamada, ficou conhecida como Escola de Alexandria. Ela foi fundada justamente na cidade de Alexandria, e essa escola bebeu muito das fontes gregas de pensamento, né? E ela acabou entrando numa dividida que era típica na época, saber que raios a gente faz com o pensamento grego e com a relação inevitável entre pensamento grego e pensamento escritural, pensamento teológico, né? O pensamento que vem das escrituras. Então agora eu quero que vocês percebam o que está acontecendo, né? Historicamente, por que eu fiz aquele apanhado histórico no começo. Comunidades de religiosos começam a estudar as escrituras e a explorar as escrituras como cosmovisão, e do lado disso a gente tem toda uma produção, que a gente vai chamar depois de Agostinho de produção pagã, que é como, né, o Agostinho vai batizar essa produção não cristã. Na verdade, eu uso o termo mais para as comunidades que ainda veneravam os velhos deuses, mas daí a gente acaba plasmando esse termo, né? E aí a gente acaba vendo aqui o florescimento de toda essa discussão. O que a gente faz com o pensamento grego? Então, aqui em Orígenes, a gente começa a enxergar alguns dos tons caracterizadores de uma certa linha de pensamento que sobreviveu dentro da igreja e que ganhou força por conta da sua elegância e do seu regime de certas conciliações. Né? Grande parte dos movimentos na época refutavam a possibilidade de influência, de leitura de determinadas linhas de pensamento e prática intelectual gregas e romanas, por entenderem que elas seriam um envenenamento fundamental do pensamento religioso. Né? A gente vai ver vários exemplos, inclusive um mais notável, né, que é o exemplo de Tertuliano, vai permitir a gente enxergar ali uma refutação bastante feroz. Tertuliano tem uma frase famosa, né, que Tertuliano diz lá pelas tantas, que é que Atenas e Jerusalém têm uma com a outra. Né? Uma frasezinha simples que diz, olha, a filosofia ateniense para as escrituras, para o legado cristão, não tem nada a ver, pode jogar fora. Mas não era assim que todo mundo pensava, não. Né? Se você for olhar, por exemplo, tem alguns ministros, alguns teólogos, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles falam lá pelas tantas que o próprio Paulo teria sofrido, por conta do seu contato direto com Atenas, influência dos pensadores platônicos. Né? Eu acho complicado dizer isso, que Paulo era se a gente for olhar Paulo pelo sentido filosófico puro, cara, ele era um pensador muito complexo. Muito complexo. A gente for ler ele a fundo mesmo e olhar
o trabalho que ele faz nos textos é um trabalho muito complexo e ele é carregado de uma metafísica muito própria, muito peculiar, né? Ele tem termos metafísicos ali que não se encaixam em nenhum outro tipo de metafísica que a gente vai conhecer a partir dos gregos, né? E envolve também algumas questões que vão ser desenvolvidas aqui nesse período, né? Então, os mistérios, por exemplo, que vão ser chamados assim dentro da produção intelectual, que vai aparecer ali sobretudo com Ambrósio de Milão e tudo, né? São coisas que, né? Mas aqui a gente tem então Orígenes, e Orígenes é quem na ordem do dia, né? Quem é ele? Orígenes, sendo um pensador dessa escola de Alexandria, trabalhou sobretudo com aquilo que a gente chama de traço hermenêutico do texto. Ele trabalhava com a compreensão das escrituras. Não só isso, mas Orígenes teve uma educação muito boa. Ele teve uma educação muito rica. E ele conseguiu absorver muitos elementos do pensamento grego nas suas leituras. Então Orígenes não era desses, ele não era como um Tertuliano viria a ser, né? Um sujeito que promovia grandes confrontações ou grandes apologias, no sentido de afastar o pensamento grego do pensamento escritural. Ao contrário, ele absorveu muita coisa, né? Então Orígenes ele teve uma influência, sobretudo, por que eu falei de Plotino? Porque, adivinha, ele teve uma influência muito grande dos neoplatônicos, né? Dos neoplatonistas. E por conta disso, ele vai absorver esses elementos dentro da sua produção textual, né? A base do pensamento dele está justamente nesse movimento que a gente encerrou ali com Plotino, esse retorno ao lar. E o retorno ao lar para ele é interessantíssimo, porque se Plotino falava desse uno, de quem a gente se separou, e falava dessa necessidade de beber das fontes, o Orígenes vai te dar a solução, ele vai te dar a chave do castelo que ele vai achar nas escrituras. Ele vai dizer, o retorno ele já foi dado para você quando Cristo morreu na cruz. Que veja, o jargão, em essência, é o jargão, se a gente for olhar agora não pelo sentido teológico e espiritual, mas simplesmente pela linha de pensamento, esse é o jargão, esse é o eixo ao redor do qual todo o pensamento cristão é gerado. E aí a gente vai começar a falar daquilo que ele chama de o Logos. Mas Logos não era um termo que se usou com Platão e Aristóteles? Sim! Só que aqui o Logos aqui ele já tem uma outra significação. A gente estava lá no século IV, século III, antes de Cristo. Agora, por conta das transições linguísticas e por conta das transformações conceituais, Logos tem um conceito um pouquinho diferente. Logos é literal tradução de verbo, ou é literalmente traduzido para verbo. Tá? Verbo com V maiúsculo, né? Logos aqui na verdade está errado, né? Se eu for levar em consideração. Na realidade, ele deveria estar com letra maiúscula, né, esse Logos. Por quê? Quem que é esse Logos aqui? Logos é Cristo. Como assim? Como as escrituras falam que no início era o verbo e que o verbo estava com Deus, né, como a gente vai pegar lá já nos evangelhos, né? Então a gente pega no evangelho de João, né? Olha, no início era o verbo, né? E ele vai falar que o verbo continha a luz, né? Toda essa literatura que está posta ali, ela está refletindo sobre a posição específica de Cristo, aquele que veio e que puro morreu pelos pecados de todos. Tá, mas o que isso tem a ver conosco, Rafael? Porque aí você já está entrando em teologia de fato, né? E sem querer me enveredar demais para lá, esse eixo, essa posição central que ele coloca, ele vai dizer para nós assim: tem duas dimensões esse modelo para a compreensão de todo o texto, para a compreensão de toda a existência. Tem uma leitura que é horizontal. Né? Essa leitura horizontal ela faz com que esse verbo, com V maiúsculo, essa potência original que deflagrou a existência do universo, se coloque como humana. Isso tem uma riqueza de mensagens muito grande. Né? Porque basicamente está dizendo para nós que nós somos detentores de algo do divino. Pronto, voltamos ao neoplatonismo. Detentores de algo do divino. De uma maneira diferente que o neoplatônico vai ler. Claro, ele entende que existe algo de divino. Por quê? Porque diferente do neoplatônico. Então não vou entrar em grandes detalhes agora, eu vou deixar isso para Ambrósio de Milão. E por quê? O neoplatônico ele entende, a exemplo dos platônicos, ele vai estar mais próximo da ideia de que existem duas almas, e essas almas, né, uma alma animal, né, qualquer memória que vocês tenham disso aí não é coincidência, uma alma mais animalizada, e vocês têm uma alma intelectual, que está voltada para as coisas elevadas e espirituais. O pensamento sobre o Logos ele vai te dar três partes: uma alma animal, uma mente intelectualizada voltada para a alta metafísica e um espírito. O que é o espírito? O espírito é o movimento. Então, se você tem uma bipartição no platonismo e no neoplatonismo, aqui você tem uma tripartição da dimensão metafísica do indivíduo. Né?
Ou seja, corpo, alma e alma para os neoplatônicos, corpo, alma, alma, espírito para os primeiros cristãos. Né? Tá, mas o que isso tem a ver? Calma que nós já vamos chegar lá. Esse logos, ele está inserido nesse contexto mostrando justamente o que significa essa força espiritual, que é uma conexão que nós temos com Deus. Né? Aquilo que o neoplatônico chamou de uno agora, nós vamos ler como Deus, e esse Deus guarda a nossa essência e joga essa essência através do Espírito. Tá, mas por que daí a gente tem alma animal e alma intelectual? Isso vem do choque que é gerado quando nós somos criados. Né? A gente é animado pelo Espírito, e esse, né, animado no sentido de ganhar movimento, e esse ganhar movimento ele gera um choque, tem uma consequência, né? Tem uma potência divina colocada num negócio que é matéria. Como essa potência divina ela eclode, ela, pelo choque ela gera algo que é a nossa consciência. E aí a nossa consciência começa a operar um olhar para a matéria e um olhar para o divino. Né? Então assim, a alma ela seria esse lugar do atrito entre espírito e carne, né? Espírito e corpo. O que acontece? Tá? Isso, já só estou falando isso porque eu quero posicionar aqui a justiça nesse jogo. Tá? Tá, mas o que isso tem a ver com o Logos? O Logos ele é a representação do estado mais elevado, do estado mais perfeito de ser humano. Então, por isso, o Logos, quando ele vira ser humano, quando Cristo vem ao mundo, ele aparece como figura mais perfeita e reflexo mais perfeito do ser humano. Né? Aquilo que o areté foi para o grego, o modelo ideal a ser seguido, aparece aqui como Cristo. Né? Como grande figura heróica, única figura heróica do ciclo cristão. Né? E todas as figuras heróicas que vêm antes ou depois, elas reverberam essa ideia. Mas o que isso significa para nós? Significa basicamente que a gente tem corpo, alma, alma, espírito, e tem que ser essa ordem, porque tudo que saiu dessa ordem virou heresia. Tá? Os nestorianos, por exemplo, que não acreditavam nesse negócio de alma, alma, espírito. Eles acreditavam, não. Cristo não tem, ele não tem alma como nós temos. Ele era espírito e corpo. Então daí já, eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Porque daí a gente entra em discussões teológicas, não vem ao caso, tá? Não é o momento. O que me interessa aqui é o seguinte, que esse espírito inserido nesse contexto, ele mostra, olha como pode ser perfeito o jogo de elementos que vocês têm. E agora vocês podem seguir. Mas tá, então como é que eu volto para o lar e descubro o que é justo, o que é virtuoso, o que é bom, o que é sábio, né? O que deriva da sabedoria? Fazendo o que Cristo fez. Agindo como ele age. Ah, mas é impossível. Chegue o mais próximo que você puder. E veja, a leitura que esses primeiros cristãos têm, assim, ela é a leitura de que é impossível de fato, porque ele era Deus feito homem na leitura deles, mas ela é uma leitura bem radical. Justamente por conta dessa necessidade de criar dissenso de separação entre mundos. Tá? É uma leitura muito brutal. Se a gente principalmente pegar pelo valor de face. Né? Depois eu vou mostrar como. Né? Em Ambrósio de Milão fica mais claro. E aí, assim, esse logos que surge, então ele tem essa versão horizontal, mas ao mesmo tempo ele tem uma vertical. O que é essa vertical? O retorno a Deus. Em sentido filosófico, a essência, ela está esparramada por tudo. Então tem o espírito, né, que é o consolador que a gente recebe, é a essência que está na gente. Tá? Ali está o que há de mais perfeito, as melhores possibilidades, a explosão mais elevada do indivíduo. Qual é o problema? Seguindo mais ou menos a batida neoplatônica, a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque a gente está no mundo. O mundo ele tem regras próprias de funcionamento. Ele exige estratégias, preocupações com sobrevivência, tem sofrimento. Isso desgasta, isso exaure. E por conta dessa exaustão, a gente vai perdendo aquilo que a gente tinha originalmente. Ó, vocês querem ver o exemplo típico disso? Cara, é só vocês pegarem qualquer situação em que as virtudes de vocês são testadas e vocês acabam cedendo. Nós somos só humanos, tá? Eu não estou aqui condenando ninguém moralmente. Nós somos humanos. Mas aquele momento em que a pessoa pede para a gente falar a verdade, a gente não tem coragem, engasga. Ou o momento em que a gente tenta achar uma saída porque a gente está com vergonha. Ou o momento em que, né, tipo, te pediram um relatório, você não conseguiu fazer por completo, daí você inventa uma desculpa. Sabe, essas coisinhas pequenininhas que vão criando dentes e até chegarem a movimentos maiores, né, grandes, né? Então, ceder uma tentação, por exemplo, atraiçoar alguém ou trair um companheiro, uma companheira. Opa, de novo, não estou fazendo condenação moral, tá? Não é isso. Talvez esses pensadores fizessem, nem todos eles, tá? Nem o próprio Ambrósio de Milão faria. Orígenes, né, ele faria condenação do pecado, não da pessoa, grosseiramente falando, pela leitura deles, né? Pelo menos pelo que está aparente neles e pelas atitudes deles relatadas, né? Mas seria mais ou menos essa ideia. Você vai lá e você tem esse desgaste, daí essa
perda representa o teu afastamento. Cara, a gente vive no mundo. Agora veja, pensem no olhar que eles têm sobre o mundo. A gente vive num mundo em que isso é exigido da gente, mas a gente tem condições de viver pelos nossos próprios princípios. A gente tem liberdade de viver e de escolher as nossas virtudes. A gente tem liberdade de viver as nossas próprias filosofias, oferecer nossas próprias opiniões. Nós não precisamos necessariamente, pelo menos no primeiro momento, matar para sobreviver. Nós não estamos cercados por uma violência tão endêmica, tão aberta que possa ser atravessada sem que sequer se possa alegar lei contra ela, né? Não, na prática é tudo bem mais cru e bem mais difícil, e a gente sabe disso, né? Mas lá era universal esse espaço de desmandos. O jogo de incertezas do mundo era muito grande. O jeito das pessoas enfrentarem umas às outras levava uma violência muito mais crua, muito mais cruenta, carnal, sangrenta mesmo, né? Então você imagine você olhar para uma situação dessas, para um momento desses, e pensar o que era para eles, o que eles entendiam como imoralidade ou como falta de virtude. Era uma coisa muito mais brutal do que é para nós hoje, né? Para nós hoje, falta de virtude pode ser você contar uma mentirinha branca, né? Como dizem por aí. Lá na época isso era falta de virtude? Sim, mas era a menor das preocupações deles. Tá? Isso já era um estágio avançado do teu trabalho para você escapar, para você se desviar. Tá? E mesmo assim aparece. Tá? Depois a gente vai discutir isso com mais detalhes também, porque isso é interessante, existe um afastamento muito grande entre o pensamento clerical e aquilo que é a realidade. O pensamento clerical ele é produzido numa torre de marfim, muitas vezes. Né? Então ele faz altas especulações que no mundo as pessoas não chegavam nem se alguém cogitava, também era algo muito íntimo, né? muito alijado do conjunto de relações humanas. Né? Então veja, esse ponto, na realidade, que eu coloquei, o horizontal, que é servir de modelo, né, Cristo servindo de modelo para todo mundo, e o vertical, que é retornar através do cultivo da virtude, formam uma cruz. Ele chama isso de cruz hermenêutica, né, cruz de interpretação. Ele vai dizer, essa cruz aqui é a base de tudo. Tá aí. O sacrifício de Cristo é a base de tudo. Você vai lá, você olha aquele que foi virtuoso, que se sacrificou, para que você também acordasse para a tua virtude. Então você acorda para a tua virtude e encontra a redenção, e é isso. Que eu estou simplificando, né, o que ele falava, mas basicamente é esse o desenho, né? E assim, ele tem algumas características interessantes, assim, que o Orígenes ele é um pensador que a rigor ele tem essa qualificação moral no discurso dele, né? Ele como todo pensador cristão da época, ele trabalha com um tipo de discurso que tenta estimular e incentivar certos comportamentos. Né? E ele, assim, se você for ler pelo valor de face, cara, ele tem tons moralistas absurdamente pesados. Né? Ridiculamente pesados. E esses tons eles são interessantes porque ele veste esse discurso dentro de um estilo muito característico da retórica da época, que era o estilo da diatribe. Né? A diatribe ela é um discurso de moralização, só que a diatribe ela é bem ácida na sua maneira de ser formada, né? E ele depura de cinismo o discurso. É muito engraçado. Se você for hoje, por exemplo, numa igreja qualquer, não vai ser incomum você ouvir as pessoas falando assim, esse negócio de ser cínico não presta, viu? Deixa de cinismo, deixa dessas piadinhas, desses deboches, dessa acidez na vida. Isso aí cultiva coisas ruins. Isso é interessante porque a formação do discurso na realidade está aqui no século II e III depois de Cristo. Tem muita coisa, aliás, que se pratica hoje que é do século II e III depois de Cristo. E aí cada um, né, faz o juízo que entender disso. Né? Mas tem muita coisa que é justamente voltada ali porque é tradicional, né, nesse sentido. E uma delas é essa, você tem um discurso que é moralista, mas ele não é cínico, né? Ele é um discurso assim, ele tem atributos próprios. A diatribe ela comumente confronta posicionamentos opostos para tentar mostrar que o posicionamento adotado por quem faz a diatribe, pela pessoa que está promovendo o discurso, é o relacionamento, o valor certo. E por isso ela vai deteriorar o outro lado. Então era muito comum você ver na diatribe tradicional o desgaste, a cutucada, né, aquela chacoalhada, o deboche. Aqui não, aqui ele é bem sério e ele é muito, muito austero na maneira de se colocar. Né? Se você vai olhar, sobretudo as homilias dele, cara, ele é muito, muito austero. Assim, ele é bem... Todos eles são de alguma forma, né? Tem uma austeridade que é inerente ao comportamento, tá? É característica do discurso. Né? E ele trabalha com base nisso, ele trabalha toda a relação de princípios, mas as homilias são justamente os pontos mais exemplares, né,
eles são mais acessíveis, eu creio, né? Justamente eles estão ligados nessa tentativa mais geral de você colocar esses valores para as comunidades. Então, mais ou menos essa ideia. Note assim, o Orígenes ele usa os neoplatônicos e ele trabalha com a retórica romana, né? Com uma versão específica porque ele recusa outros espaços, outras dimensões. Mas ele é um caso à parte em relação aos seus pares porque ele faz isso, né? Ele é bem nesse sentido, ele tem um filtro muito poderoso no que diz respeito à maneira de fazer a utilização do pensamento. Ele sabe utilizar os instrumentos intelectuais da época dele para defender o ponto dele, né? Uma coisa que você não vai ver em todo tipo de pensador, todo tipo de autor por lá, tá bom? O Orígenes ele influencia um cara que é notável e muito importante para nós, que é o Ambrósio de Milão. Eu vou deixar o Ambrósio para a próxima intervenção. Ah, foi a transição, não estava bugado, que legal. Veja, não, é porque eu nunca uso transição nos meus vídeos, não sei, não tinha entendido porque tinha ficado daquele jeitinho. E o Ambrósio de Milão eu vou colocar depois, tá? Mas ele influencia Ambrósio de Milão. Mas quem foi Ambrósio de Milão na ordem do dia? Só para vocês terem uma ideia, Ambrósio de Milão foi bispo de Milão. Foi considerado um dos mais notáveis líderes da sua época. Um leitor dos gregos, leitor de Orígenes. Foi chamado lá pelas tantas por Cipriano de grande defensor da cultura cristã, para vocês terem ideia. Então aqui a gente já está... Veja como mudou o tom subitamente aqui, né? Então a gente tem o Sócrates dessa nossa, desculpa colocar essa comparação, mas o Sócrates da nossa ordem é o Orígenes, tá? Agora o nosso Platão é Ambrósio de Milão e o nosso Aristóteles vai ser Agostinho de Hipona. Por quê? Porque Ambrósio de Milão foi o cara que batizou Agostinho de Hipona, quando o Agostinho estava em Milão, e influenciou pesadamente a obra de Agostinho de Hipona, por seus princípios, por suas atitudes, né? Ambrósio era um zelote, assim, realmente ele tinha esse vigor, esse fôlego todo. Então a gente tem aqui os nossos três dentro dessa época, os três pensadores da Antiguidade Tardia e início da Idade Média, que seriam para nós aqui na nossa mini seleção Orígenes, Ambrósio de Milão e Agostinho. Claro que essa não é a única seleção possível, pelo amor de Deus, tá? Eu estou aqui fazendo um recorte, que é o recorte cristão, porque eu vou precisar desse negócio depois, tá? Mas, cara, dá pra gente fazer vários recortes aqui. Eu vou tentar colocar vídeos paralelos comentando alguns desses outros recortes na medida do possível. Quero falar um pouco mais de gnosticismo também para vocês terem um pouco da ideia do balanço. Proto-gnosticismo e gnosticismo que surgiram na época, eles foram combatidos assim ferozmente, porque eles estavam muito ligados às escrituras e eles tinham uma tendência mística muito forte, então eles foram combatidos até desaparição, né? As heresias até nem importam muito, porque basicamente elas são, né, elas trabalham com o mesmo material. Elas têm divergências metafísicas que são mais ligadas na teologia, faria diferença estudar, mas aqui, né? Mas o gnosticismo é interessante estudar porque ele faz uma mescla muito diferente, né? Beleza, eu vou fechar por aqui porque eu já estourei todos os tempos possíveis e imagináveis para variar um pouco, daí eu faço um novo vídeo aqui falando um pouquinho do Ambrósio de Milão. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu, pessoal, por favor, cuidem-se, Deus abençoe a todos e qualquer coisa estamos por aqui. Aquele abraço.